Deus, maravilhoso e eterno Pai. Que estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, Pai. Viemos, Senhor, neste lugar para Te adorar, para louvar ao Teu nome, para engrandecermos ao Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede em estarmos, ó Pai amado, neste lugar, para Te adorar, para louvar ao Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Oh, Jesus querido, manifesta, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, Pai, para com as nossas vidas. Senhor, meu Deus, aqui estamos, ó Pai, na Tua casa. Usa, Senhor, as nossas vidas conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Que possamos, Senhor, nesta noite entregarmos a Ti o nosso melhor. Que possamos, ó Pai amado, verdadeiramente abrirmos os nossos corações, ó Pai, e deixar o Senhor falar conosco. Usa, Pai Santo, a cada um conforme a Tua vontade, Pai. Te pedimos, Senhor, nesta hora, vai de encontro, Pai amado, aos nossos missionários que estão no campo, Senhor, fazendo a Tua obra, obedecendo, Pai, o Teu ide, seja, Senhor, com cada um deles, de graça, fortalece, Pai. Abra, Senhor amado, as janelas dos céus e derrama, Senhor, das Tuas bênçãos, ó Pai, sobre cada um, Senhor. Pai bondoso, vai de encontro àqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Pai amado, muitas das vezes na UTI, desenganados, ó Pai, pelos médicos. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode sarar, ó Pai. Te pedimos, Senhor, nesta hora, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, derrama, Pai amado, cura, Pai Santo, sobre cada um, Senhor, desses enfermos. Pai Santo, Pai Eterno, te peço, Senhor, nesta hora, vá de encontro, Senhor, a cada morador desta rua, a cada morador deste bairro, Senhor, manifestando salvação, ó Pai, para estas vidas, oportunidade, Senhor, de salvação. Pai querido, abençoa, Senhor, nos fortalece, Pai amado, cada dia, Senhor. Abençoe, Pai amado, cada família desta congregação, derramando, Senhor, da Tua graça, derramando, ó Pai Santo, das Tuas misericórdias, Senhor. Abençoe, Pai, as nossas crianças, abençoa, Senhor, a mocidade, abençoa, Pai, as irmãs, os irmãos, cada obreiro da Tua casa, Senhor. Derrama, Pai amado, da Tua bondade, da Tua graça, Senhor, e que possamos, ó Pai, verdadeiramente estarmos, Senhor, sendo guiados por Ti, ó Pai. Oh, Senhor, meu Deus, nesta hora, Senhor, eu te peço, abençoa, Pai, a cada um que vai estar louvando ao Teu nome, a cada um que vai estar falando da Tua palavra, Senhor. Usa, Pai Santo, os Teus servos, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Pai. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Convido os irmãos a nos colocarmos em pés. Vamos nos dirigir a Deus com mais uma oração. Glórias a Deus. Quem veio adorar ao Senhor Jesus nesta noite? Aleluias. Ele está presente neste lugar. Ele está pronto para receber o seu louvor, a sua adoração. Então abra o seu coração nesta noite. Adore ao Senhor com alegria. Adore a Ele, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, verdadeiramente, ó Pai amado, prontos, Senhor, para Te adorar, prontos para louvar ao Teu nome, ó Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Pai Santo, a cada um, conforme a Tua vontade, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta, Senhor, meu Deus, o Teu poder em nossas vidas nesta noite, Pai. Que possamos, Senhor, sairmos daqui abastecidos com a Tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor, meu Deus, verdadeiramente estarmos, Senhor, sendo guiados por Ti, ó Pai. Senhor amado, que possamos, Senhor, verdadeiramente estarmos, ó Pai querido, andando de acordo com a Tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor, abrirmos os nossos corações
esta noite e te louvar e te adorar, engrandecer o teu nome, ó Pai. Usa, Senhor, a cada um de nós nesta noite. Pai santo, Pai bondoso, nós te pedimos, Senhor, nesta hora, abençoe, Pai amado, a tua igreja, abençoa, Senhor amado, cada departamento desta congregação, Senhor. Vai de encontro, Pai amado, a cada líder, vai de encontro, Senhor, meu Deus, a cada um, ó Pai, que está na frente desses trabalhos, Senhor, dando graça, fortalecendo, ó Pai, e que possamos, Senhor, verdadeiramente prestarmos a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Oh, Jesus querido, continua conosco, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, vamos estar louvando a Deus com os hinos da harpa. Quero convidar a nossa irmã Gilcélia para estar louvando a Deus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar louvando o 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Quinhentos e 23. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar.
água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, delas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluias. Glórias a Deus. Irmão Enoque, vem fazer a leitura oficial. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura aqui em João, primeira epístola de João, capítulo 2, do 3 ao 6. João, capítulo 2, do 3 ao 6. João 2, 3 a 6. Leiamos. E nisto sabemos
que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Vamos fazer oração, irmão, em nome de Jesus. Deus santo, Deus amado e querido, em nome de teu filho amado Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, por tudo que tem sido feito até agora, papai, e o que ainda será feito. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, aqueles que ainda virão, ou até mesmo aqueles, papai, que por algum motivo não poderão estar aqui. Mas, papai amado e querido, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ser aperfeiçoado na tua palavra. Deus amado e querido, que a palavra que sair da nossa boca, de acordo com a tua palavra, seja verdade, papai. Para que nós não venhamos a estar enganando a nós mesmos. Que nós venhamos, papai amado e querido, nos empenhar, nos esforçar, em nome de Jesus, papai, para observar e praticar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, nos ajude, Senhor, a praticar a tua palavra, não simplesmente, papai amado e querido, sermos ouvintes. Que nós venhamos aprender, papai amado e querido, a ter prazer na tua palavra. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. As nossas irmãs, adorem ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, ao Rei eterno e 18. Som.
Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vem, Miguel, falar de Jesus. Glórias a Deus. Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Eu lerei em Salmos 11, 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Lara, falar de Jesus. Sou da Igreja na Paz Senhor. Eu vou ler em Salmos 132, 15. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Júlia. Vem falar de Jesus. Salve, Igreja com a Paz do Senhor. Eu vou ler em Isaías 43, 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Gabi. Vem falar de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, na verdade, eu vim contar um testemunho, né? Em uns anos atrás, que eu trabalhava ainda na BO, eu fiz um exame. E aí, nesse exame, deu que eu tinha um problema no útero. Como se meu útero fosse dividido, assim, uma parte. E aí, eu fui em um médico, e o médico falou que eu tinha que fazer um tratamento para engravidar. E aí eu fui em outro médico, o médico falou que era mais difícil de eu engravidar, mas que provavelmente eu não precisaria de tratamento, né? E eu não falei para muitas pessoas sobre isso, mas eu entreguei nas mãos de Deus, né? E os irmãos aqui me conhecem, sabem que eu sou apaixonada por criança, sempre foi meu sonho ser mãe. Mas eu sempre coloquei nas mãos de Deus e falei que no tempo dele ia acontecer. E na sexta-feira eu estava ruim, estava mal, estava com enxaqueca. Aí eu não fui no médico, não fui trabalhar. Aí na sexta eu não acordei bem, estava com dor no corpo. Aí eu fui no médico. Fui no UPA. Aí a doutora do UPA pegou e falou que não podia me medicar porque eu estava com sintomas de gravidez. Porque minha menstruação estava atrasada também. E aí... Desculpa, irmão, tô nervosa. E aí eles me mandaram para o São Luís. Aí eu fui para o São Luís, lá eles fizeram o exame, né, de sangue para ver se eu estava ou não. E aí eu fiquei até umas 9 horas ontem no São Luís, mas só ia sair o exame depois de meia-noite. Aí eu falei para a doutora que eu ia embora e que no outro dia eu voltava, que no caso hoje. Aí hoje a gente acordou de manhã, a gente foi lá buscar o exame. Aí a Gleice falou, eu não acho que não é não. Eu falei, não sei, tá nas mãos de Deus, né? Só que no UPA, eu falo para a doutora, né, que eu tinha o útero septado e tudo mais, e ela falou assim, se você estiver grávida, é a vontade de Deus. E aí isso ficou no meu coração, eu falei, amém, se eu tiver a vontade de Deus, se não é, também é a vontade de Deus. E aí hoje de manhã a gente foi buscar o resultado, aí eu e o Cleison entrou na sala do médico já apreensivo, um olhando para a cara do outro. Aí o doutor falou assim, Gabriele, né, você veio buscar o exame? Aí eu falei, isso mesmo, doutor, resultado. Aí ele pegou e falou assim, só um minutinho. Nesse 1 minuto, irmão, parecia que era uma eternidade. Parecia uma eternidade que eu queria saber logo. E aí ele falou, deu positivo. Parabéns, você está grávida. E aí é isso. Então, peço oração para os irmãos, eu ainda não sei de quanto tempo. Mas amanhã eu vou na UBS para começar o pré-natal, né? Fazer tudo certinho.
Peço as orações dos irmãos. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. E ela também matando nós do coração aqui, né? Conta logo que ela dando rodeio. Eita, Jesus. Mas Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é bondoso. Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Vem cá, irmã Gil, falar de Jesus. Vem adorar o nome do Senhor nessa noite. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Os filhos são bênção, né, irmãos? Não quando você tem já uma renca. Aí já fica um medo, mas para a Gabi, que Deus abençoe, que dê uma gestação abençoada, que Deus sabe de todas as coisas e tudo acontece no tempo dele, né? Toda a vontade dele é perfeita. Vamos cantar o hino da harpa 476? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sentar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Amém? Eu gosto muito desse louvor porque eu acho linda a história do cego Bartimeu, né, que é filho de Timeu, que ele ouviu falar de Jesus. E, como a pregação do domingo passado, ele criou uma esperança que gerou uma estratégia. Que ele falou assim: se eu clamar, ele vai me ouvir. E ele clamava bem alto, porque era um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem dias que a gente está igual o Bartimeu, clamando: Senhor, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele tinha fé, que ele ouviu falar que o Jesus, o filho de Davi, podia trazer uma mudança. E Jesus faz uma pergunta até engraçada para um cego: o que queres que eu te faça? O cego poderia falar: Senhor, eu quero ver. Mas ele queria ouvir de Bartimeu. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: eu quero ver, Senhor. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. E é o que ele pergunta para a gente: o que queres que eu te faça? E é só a gente responder com fé: Senhor, eu preciso daquilo. E ele vai falar: vai, a tua fé te salvou. Amém. Aleluias. Vem cá, Roberta, falar de Jesus também. Aleluias. Hoje é o dia de homenagear as esposas dos pastores, né? Então vamos. Glórias a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Eu vou estar lendo em Gênesis 37. Gênesis 37. Eu vou estar lendo 1, 11, 19 e 20, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. 19. E lhe disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Amém? Todo mundo conhece a história de José. E ele, aqui mesmo diz que ele era sonhador. Quem nunca sonhou, tem um sonho. E ele falava isso para os irmãos dele, que ele tinha mais irmãos. Então ele confiava nos irmãos, nos pais, para falar os sonhos, contar os seus sonhos. Porém, esses irmãos, em vez de se alegrar, eles tinham inveja. Eles não queriam o sonho de José se realizar. Isso é o nosso mundo de hoje em dia. Nós temos sonhos, nós devemos ter cuidado para quem a gente fala. Porque tem muitas pessoas que querem enterrar os nossos sonhos. Você não vai conseguir, esse sonho é muito para você. E José continuou a sonhar e continuou a contar. Só que a inveja foi num ponto tão máximo que eles falaram: vamos matá-lo. E ele cuidava lá, junto com os irmãos, ali os trabalhos do pai. Ele falou: não, os irmãos falaram: vamos nos reunir, vamos matar e vamos chegar para o nosso pai e falar o quê? Uma fera o devorou, porque ele era ali, o pai, praticamente assim, gostava mais dele, ele amava todos, mas ele era um especial. A que ponto próprios irmãos chegar, sangue do seu sangue, e falar assim: vamos matar. E um: não vamos, deixa ele aí, vamos vender. Eles venderam José como escravo. E José, todos conhecem a história, a trajetória, ele sofreu tudo, mas ele nunca deixou de sonhar. Ele foi lá revelar os sonhos para Faraó lá. Não foi? Os copeiros. E Deus desistiu dele? Deus falou: não, José, acabou. Não. No momento certo, Deus honrou ele. Ele passou por tantas tribulações, mas no momento certo, Deus honrou os sonhos dele. E ele foi o quê? Governador.
E no momento que ele estava lá em cima, de governador, quem foi no tempo lá da crise, quem foi atrás dele? Os irmãos. Se ele fosse uma pessoa tão rancorosa, ruim do coração, ele ia falar assim, não, eu não quero a parte, eu não quero saber de vocês. Não, ele fez o quê? Ele ajudou. Ele ajudou. E aqui, ele teve tudo aquilo, veio na mente dele com certeza. Puxa, meus irmãos fizeram isso, enganaram meu pai, falou que eu tinha morrido. E ele não deixou esse sonho morrer. Então, não importa o tamanho do seu sonho. Conte a Deus. É você e Deus. Tem uma música que diz assim, conte os seus sonhos para Deus. Tranque-se no quarto e conte para Deus. Não deixe ninguém falar que não dá para você, que você não é capaz. Por mais especial que seja seu, eu vou falar para meu melhor amigo, não, guarde para você e Deus. Quando se realizar, você fala, olha, eu sonhei isso e Deus realizou. Fala assim, Deus realizou. Porque a gente tem muita gente que tem isso. Mas eu queria tanto nossa, ela pede isso, eu queria também. Não pode. Conte para Deus. Viu que a Gabi falou, o testemunho dela? Quanto tempo ela esperou? E no momento certo, Deus realizou. No momento certo, não é o nosso tempo. Eu imagino quantas vezes os dois ficaram ali tristes porque, nossa, a gente não tem. Mas o quê? Entregaram nas mãos de Deus. A gente também. Eu fiquei 7 anos e era irmãos dele tendo, a gente ficava triste porque a família fica, e vocês? E a gente triste, eu tinha isso no meu coração. Mas a gente entregou nas mãos de Deus e Deus falou grandemente. No momento certo, veio. Eu fui assim, quando a gente recebeu, eu chorava, eu gritava, eu fiquei muito eufórica, eu não conseguia falar. Mas é no tempo de Deus. E os nossos sonhos, a gente entregou nas mãos de Deus. Eu não contava. Sério, igreja, eu não contava para todo mundo. Todo mundo perguntava, eu falava assim, não, é no tempo de Deus. Não chorava no particular, ficava triste, sim, no meu particular de Deus. Até que Deus falou, agora é o seu momento. Agora é o seu sonho de você viver o seu sonho. É isso. Nós devemos ser assim como José. Contar os nossos sonhos a Deus, não deixar ninguém entulhar, enterrar os nossos sonhos. E por mais que as pessoas nos ferem em palavras, em olhares, em atitudes, nós não devemos pagar com o mal. Isso dói? Dói. Mas a gente tem que falar assim, Senhor, cuida dessa pessoa. Eu te entrego a vida desta pessoa nas tuas mãos. E a pessoa não vai entender, falar, nossa, eu humilhei tanto essa pessoa e essa pessoa não fez nada, não virou a cara e me ajudou quando eu preciso. Vamos fazer isso. Vamos nos ajudar a entregar os nossos sonhos nas mãos de Deus. Não importa o quanto tempo ele vai demorar. Porque ele tem grandes coisas para nós, grandes coisas. Eu não posso falar, a irmã Leonilda tem tanto, a irmã Gil tem tanto. Não, é Deus. Deus sabe, Deus dá a porção certinha para cada um. Ele sabe o que cada uma precisa, o que cada um precisa. Ele sabe. E não deixe, e não pense e fale assim, nossa, meu sonho é tão assim, tão pequeno. Não. Fala, Senhor, eu tenho este sonho. Eu almejo isso, o Senhor me dê força, me capacite para mim viver o meu sonho. Que Ele é capaz de fazer isso. Só Ele é capaz de fazer. E eu quero até o fim do ano ouvir mais testemunhos assim. Eu tinha sonhos e Deus realizou. A Gabi foi uma das primeiras.
a primeira, mas eu quero ver até o fim do ano, em nome de Jesus, os irmãos subirem aqui e falar: nossa, eu tinha um sonho e Deus realizou. Olha, eu contei aqui, a irmã falou, e foi um simples sonho, mas Deus realizou. Vamos crer, vamos unir nossas forças em oração, e os irmãos se tranquem no quarto e falam: Deus, é eu e o Senhor agora. Eu preciso disso, eu necessito, obrigada por isso, que Ele vai realizar, mas é no momento dEle que Ele vai dar a bênção. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmã Silvânia, vem aqui adorar a Deus. Vem cantar aqueles corinhos de fogo da tarde da bênção. Oh, glória. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, né? Estar na presença do Senhor e se alegrar, né? Com as bênçãos e as maravilhas do nosso Pai. Amém? Vamos louvar o Senhor? Aleluia, Jesus. Tá, mas tá pegando fogo. O anjo do Senhor quer te alegrar de novo. Tá, mas tá pegando fogo. O anjo do Senhor quer te alegrar de novo. Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá. Se você não pega fogo é porque não dá lugar. Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá. Se você não pega fogo é porque não dá lugar. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Saber. Ouvi uma voz do céu que lhe dizia. Ouvi uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque lugar que pisa santo é. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque lugar que pisa santo é, santo é. Se começarmos a orar, o que acontecerá? Esse templo treme, esse templo tremerá se começarmos a orar. Falaremos línguas. Orou, 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 e o fogo desceu, desceu, desceu. Josué orou a Deus e o sol parou. Elias orou, 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 e o fogo desceu, desceu, desceu. Josué orou a Deus e o sol parou. Aleluia, Jesus. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Vem cá, Cleiton, vem falar de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. E a Eloá se prepara para louvar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quero glorificar o nome do Senhor por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer a Ele pelos seus grandes feitos, pelas suas maravilhas, e Ele é fiel, amém? Quero compartilhar com os irmãos Isaías 54, amém?
Isaías 54, apenas 3 versos, amém? Vou ler. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegria, canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que seja habitadas as cidades assoladas. Amém, meus irmãos? Esse texto aqui que nós lemos, de Isaías, esse texto fala sobre a restauração de Israel. Quando nós olhamos para o capítulo 53, o capítulo 53 vai falar acerca do sofrimento de Jesus. Jesus, sabemos que, através do sofrimento de Jesus, se não houvesse esse sofrimento, todo aquele processo que Jesus passou, não haveria a restauração de Israel. Então, aqui nós sabemos que no capítulo 53 vai falar acerca de Jesus, o servo sofredor que Isaías vai apresentar. E sabemos que aqui Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, ninguém deu crédito à pregação de Jesus. Mas no capítulo 54, Isaías vem reafirmando a sua promessa. As consequências do capítulo 53 só vieram por conta do que Jesus fez. Então entenda, no capítulo 53, Jesus ele vai morrer na cruz pelo seu povo, por mais que ele não merecia, por mais que o seu povo foi infiel com ele, adorou outros deuses, ele faz esse ato e no 53 ele vai restaurar o seu povo, ele vai reafirmar a sua promessa. E nós devemos entender que quando Isaías escreve o capítulo 54, o povo está exilado ainda. O povo está ainda exilado, só que o Senhor, ele é fiel e ele cumpre com a sua promessa, ele vai reafirmar a sua promessa ao povo. E é interessante que o texto vai começar a dizer, canta alegremente. Aqui, Isaías vai usar essa metáfora acerca da mulher estéril. Só que aqui o cenário que o povo de Deus estava se encontrando era um cenário de vergonha, porque sabemos que à luz da Bíblia, toda aquela mulher que era estéril era tida como vergonha, como frustração. Mas aqui ele usou essa metáfora para falar acerca do cenário que estava o povo de Deus. Então, o que eu quero que os irmãos entendam aqui, o texto vai dizer, canta alegremente. Então, nós devemos entender que, independente do cenário, independente do local, independente de onde nós estejamos, o Senhor ele nos diz essa noite que nós precisamos cantar, mas talvez nós não estamos enxergando o milagre, talvez nós não estamos enxergando aquilo que nós tanto queremos, mas o Senhor diz na sua palavra, canta alegremente. Então, através dessa palavra, eu quero dizer aos irmãos, canta, se alegra, independente de você não estar com o seu milagre nas suas mãos, eu quero que você entenda que o segredo primeiro é cantar. Mas você não está com o milagre na mão, mas o segredo é adorar o nome do Senhor. Nós devemos entender que a fé celebra antes do acontecimento. Então nós devemos entender, não é cantar porque já nasceu, mas é cantar porque Deus prometeu. Então se Deus prometeu, então descansa. Se Deus prometeu, se Deus falou, por que nós vamos ficar desesperados? Por que nós vamos ficar aflitos? Então o segredo é cantar. Então o texto vai falar, canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto. Então, talvez vocês não estejam vendo, talvez você entregou algo nas mãos do Senhor, e você fica desesperado, mas o Senhor diz através da sua palavra, o segredo está em cantar, em Ele reafirmando a sua palavra e dizendo, canta, porque através de você cantando, através de você adorando,
Através de você glorificando o meu nome, eu estou fazendo aquilo que você não pode fazer. Eu estou indo aonde você não pode ir. Eu estou entrando aonde você não pode entrar. Eu estou colocando a mão onde você não pode colocar a mão. Então, eu quero que os irmãos entendam que independente do cenário, independente da notícia, independente da situação, Deus, Ele diz, canta, porque Ele está providenciando um milagre que tanto você espera. Amém? Deus abençoe. Glórias a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Está conosco nessa noite, irmã Rose. Rose, glórias a Deus. Também a irmã Italma está ali atrás. Como que a igreja quer recebê-las? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Mailoá, vem louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu vou estar deixando um louvor aqui, peço que os irmãos me ajudem. Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar, que é de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender, que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos recebo poder, de joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar, que é de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender, que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo poder, de joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Eu vou clamar de joelhos, eu vou chorar de joelhos, vou suplicar de joelhos. A vitória vem pra quem espera de joelhos, que é de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é
É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender que é de joelhos que eu vou conquistar. É de joelhos recebo poder, de joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Irmã Estela, vem falar de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Paz, igreja. Vou ler aqui em João 10. João 10, 10. Primeiro, né, que fala, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por a porta, mas sobe pela outra porta, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes diziam. Não entenderam o que era que lhes diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Amém? Amém, Jesus. Deixa essa palavra para a meditação da igreja, né? Jesus está pedindo, né, que quando Ele bata, que nós abrimos. Que quando nós venhamos abrir a porta do nosso coração, que Ele venha, que seja verdadeiro da nossa parte, né, que nosso coração venha a ser aberto, que nós venhamos deixar Ele dominar, né, a nossa vida toda. Que Ele entre no nosso coração e venha trabalhar em todo o sentido. Nos nossos caminhos, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida todinha. Que Ele venha a ser os nossos caminhos, né, que a porta que Ele venha a abrir seja o nosso coração, que Ele venha entrar e fazer morada. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluias. Irmão José Silva. Irmão José Silva. Irmão José Silva. Vem trazer uma porção da palavra aqui. Aleluias. Como diz o pastor Adaci, né? Vem trazer uma porção da palavra. Aleluias. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vou largar só um versículo aqui, 2 versículos para a meditação da igreja. Feliz por ter mais oportunidade na casa do Senhor. Porque muito não teve essa oportunidade que eu e você teve nesse dia de estar na casa do Senhor. E você teve essa oportunidade, aqui está para adorar o nome do nosso Deus. Porque só Ele merece toda a honra e glória, irmão. Salmo 37 é um versículo bem conhecido da igreja.
E diz assim, versículo 4 e 5: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Nesta noite, feito nossa irmã Gabi, o desejo do coração dela nesta noite o Senhor concedeu, mas assim entregou e confiou no Senhor, porque Ele tudo ia fazer. Aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Deus faz, irmão. É o Deus do impossível. E o tempo dele não é o nosso tempo. Ele mesmo falou: os meus caminhos não é os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. É no tempo do Senhor que tudo acontece nas nossas vidas. Né? Às vezes a gente quer, fica ansioso, querendo alguma coisa, mas tudo é no tempo do nosso Deus. E aqui falou: deleita-te no Senhor e Ele considera o teu coração. Mas Ele fala assim: entrega, confia, que eu vou resolver e conceder o desejo do teu coração. É só confiar e entregar na mão dele, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Eu também, irmão, quero pedir oração por o nosso irmão, o pai da irmã da Italma, da Milena, o tal Miranda, que não está no hospital, isso não está muito bem. Vamos, que nesta noite vamos orar por ele, para Deus vir fazer um milagre na vida dele, né, irmão? E restaurar a saúde dele em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Irã adorar o nome do Senhor. Enquanto isso, vamos estar contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Glórias a Deus. Pode orar, irmão José. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Que noite linda, noite de reafirmação do que o Senhor faz milagre, reafirmação da palavra do Senhor, como o irmão Cleison leu. O Senhor está reafirmando sonhos aqui dentro. E a irmã Roberta também falou de sonhos. Não podemos deixar os nossos sonhos morrer, não podemos contar os nossos sonhos para qualquer pessoa, mas temos que contar o nosso sonho para o Senhor, que é o Deus que faz milagre. E diante de tudo que nós já ouvimos aqui hoje, eu quero contar sobre a bondade de Deus. Quem quer contar aqui hoje sobre a bondade de Deus? Então, vamos louvar comigo. Não olhem para mim, me ajudem a louvar. Ofereçam o seu melhor louvor para o Senhor. Contem da bondade dEle, mas contem com verdade. Contem crendo e acreditando. O Senhor tem falado assim para mim por esses dias. A minha igreja não vai mais só contar porque ouviu, porque aprendeu, porque decorou uma canção. Mas eles vão cantar com verdade. Eles vão cantar crendo. Amém? Então, eu acredito que aqui não tem. Mas se tem pessoas que ainda cantam só porque ouviu, só porque decorou, só porque achou bonita, a partir de hoje, não irão mais louvar dessa maneira. Irão louvar com autoridade. Irão louvar acreditando, crendo naquilo que você está cantando. Como o irmão Enoque estava aqui orando e falando, que a gente possa ouvir, pregar aquilo que nós vivemos, falar da palavra do Senhor com verdade e viver aquilo que nós declaramos. Então, que não saia da nossa boca palavras, só palavras, só por falar. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então, que saia com verdade, com autoridade, e que a gente possa tocar no céu com as nossas canções. E que ela chegue ao Senhor com alegria, com cheiro suave. Amém? Vamos louvar, então, da bondade de Deus. Sua bondade me seguirá. Quem é que canta para pegar um microfone aí para louvar comigo? Irmã Gil. Me seguirá, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias
Eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Vocês fazem o quê? Da bondade. Nós cantamos da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei A bondade de Deus. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos a nos colocarmos em pé neste momento. Vamos estar fazendo uma oração, levantando um clamor a Deus. Aleluia. Nossa irmã está mirando. Amém. Vamos estar orando. Jesus faz milagre, né, irmãos? Quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós cremos nele, ele faz milagres. Vamos orar pelo pai da nossa irmã Milena, da nossa irmã Italma. Que Deus venha curar, que Deus venha abençoar de uma maneira toda especial. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos, vai de encontro, Pai amado, a nossa irmã Talmirando, Senhor, que está naquele hospital.
Pai querido, o Senhor conhece o teu servo, ó Pai, da planta do pé ao fio de cabelo. Pai amado, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, vai de encontro a ele, Senhor, curando e restaurando, Pai amado, toda enfermidade nesta hora, Senhor, nós te pedimos. Pai bondoso, Pai eterno, visita ele, Senhor, naquele lugar. Oh, Jesus, nós cremos que o Senhor é Deus que faz milagres. Nós cremos que o Senhor é Deus que cura. Por isso, Pai Santo, estamos aqui nesta hora, Senhor, clamando a Ti, te pedindo, ó Pai, intercedendo por estas vidas, Senhor, que estão hospitalizadas. Pai bondoso, Pai eterno, vai de encontro, Senhor, essas pessoas que estão na UTI, muitas das vezes desenganadas, ó Pai, pelos médicos. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos. Cura, Pai, para a honra e a glória do teu nome. Pai bondoso, nesta hora também nós te pedimos, abençoa, Pai amado, o teu servo, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor, seja com ele de graça, abre, Pai amado, os nossos entendimentos, para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pai Santo e Pai Eterno, tudo isso nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Saúde a mãe da igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar, glórias a Deus. Me dá a oportunidade de estar falando da palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Quero que os irmãos abram sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo de número 27, glória a Deus. Mateus, capítulo de número 27. E versículo de número 37, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 27, versículo 37. E depois nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 19, e versículo de número 16, amém? Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, e versículo 37. Os irmãos acharam, amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 27, e versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Agora Apocalipse, irmãos, capítulo 19, e versículo 16. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, em Apocalipse 19, capítulo de número 19, e versículo de número 16. A palavra do Senhor nos diz que, dessa maneira, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que pela sua infinita bondade e misericórdia nós estamos aqui. E como foi nos dada a oportunidade de falar algo da parte do Senhor, eu estou um pouquinho com a garganta, essa semana eu passei com a garganta todinha ruim, arranhando, mas o Senhor usa de misericórdia para com a nossa vida. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 27, versículo 37, é um texto conhecido nosso. E é um texto da palavra do Senhor que fala a respeito da crucificação de Jesus. E na crucificação de Jesus, nós sabemos e entendemos que Jesus, quando está no Monte Caveira, né, quando ele está no Gólgota, ali nós vamos ver que ele está numa cruz. E quando ele está na cruz, a palavra do Senhor diz que, no versículo 35, e havendo crucificado, repartir as suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartirão entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançarão sorte. E assentados o guardavam ali. E aqui, quando nós lemos esse texto, a crucificação de Jesus é um dos momentos pela qual o nosso mestre, ele passa
por esse momento para cumprir a sua missão. Entendemos que Jesus, ele não veio a essa terra só para passar por essa terra, mas ele veio à terra para cumprir a missão que o Deus Pai ali o confiou. E Jesus passou por essa terra porque ele tinha uma missão de cumprir o verdadeiro sacrifício por amor de todos nós. E para cumprir esse verdadeiro sacrifício, existia ali uma acusação sobre Jesus. E a acusação que Pôncio Pilatos mandou colocar naquela plaquinha que estava acima da cruz que Jesus estava, a acusação era esta: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Porque os judeus esperavam um rei assentado sobre um trono, num reino literal, mas Jesus veio a essa terra para mostrar que o teu reino não é dessa terra, e o reino de Cristo é algo que vem do céu para a terra, é algo que é espiritual para as nossas vidas. O reino de Deus é algo que vem do céu para a terra, e foi isso que Jesus inaugurou e trouxe para a terra. O reino do Pai, o reino de Deus do céu para a terra. E aí nós entendemos e vemos que esse versículo está dizendo para nós que nesse texto da palavra do Senhor, que está por cima escrita a sua acusação, porque todos chamavam Jesus do que, irmãos? De o Rei dos Judeus, porque Jesus veio para os judeus, mas eles não aceitaram como rei. E a palavra do Senhor diz que essa acusação que estava por cima da sua cabeça, e quando ele foi ali crucificado no meio de dois ladrões, dois salteadores, ali existia, verdadeiramente aquela plaquinha não estava mentindo, aquela plaquinha que estava sobre a cruz estava dizendo a verdade. Porque verdadeiramente quem veio a essa terra era Jesus Cristo, assim como revelou a Pedro: tu és o Filho do Deus vivo. E quando ele veio a essa terra, para muitos aquela plaquinha não era nada mais, nada menos com a simples acusação. Mas para quem entendia a visão espiritual, como aqueles homens aos pés da cruz reconheceram, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Só que nesse primeiro ponto que nós vemos, quando Jesus ali ele está dizendo que ele é o Filho, a acusação que coloca sobre Jesus, que ele é o Rei dos Judeus, aqui, irmão, quando ele foi crucificado, aquela plaquinha foi colocada por ordem de Pôncio Pilatos, ia colocar aquela plaquinha de modo irônico, colocaram aquela placa ali com a forma de acusação de Jesus. E mediante a isso, quando nós continuarmos lendo o texto da palavra do Senhor de Mateus capítulo 27, nós vamos ver e entender que vão dizer ainda, mediante a isso, que vão dizer para Jesus, para ele, se ele verdadeiramente era o Filho de Deus, que ele descesse daquela cruz para salvar a si mesmo. Mas é aí nesse ponto que é interessante, que enquanto muitos dizendo para ele, salvou a muitos, mas não pôde salvar a si mesmo, é interessante quando aqueles que diziam que ele não poderia. Olha o que o versículo de número 42 diz, irmãos, do versículo capítulo 27. Salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Aí que eu digo que ali eles não estavam compreendendo a visão espiritual do que aquela placa estava dizendo. Porque para eles o reino literal era um Cristo com glória, que ia derrubar o reinado de Roma, e ia estar ali o judeu soberano com o rei, mas eles não entenderam que era algo espiritual, era algo de Deus para a terra, para que eles compreendessem verdadeiramente o que era o reino de Deus. Dizendo para ele, como o texto diz, os outros e a si mesmo, mas não pôde salvar-se. Ali eles estavam demonstrando que eles não estavam compreendendo e entendendo o que é salvação, e que verdadeiramente aquele que estava pendurado naquela cruz era o verdadeiro sacrifício que nos livraria da perdição eterna, era o verdadeiro sacrifício que nos redimiria da perdição eterna, que era o verdadeiro sacrifício que livraria nossa alma do inferno e da morte eterna.
E quando o texto diz isso, eu entendo que Jesus tinha uma missão a cumprir. E ele não ia deixar de cumprir a sua missão por nada. Até quando Pedro, Senhor, eu estou contigo até a morte. Tu não pode morrer. Jesus falou, não. Eu tenho que cumprir a missão que o Pai me otorgou. A missão que o Pai confiou em mim. E Jesus jamais iria descer daquela cruz para poder deixar de cumprir o propósito de Deus. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o diabo, nosso inimigo, das nossas almas, ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Ele já está condenado. A palavra de Deus diz que ele já está condenado, não tem escapatória para ele, não tem como ele escapar, porque ele já está condenado ao lago de fogo. Mas o fato de ele já estar condenado ao lago de fogo, ele não quer dizer que ele vai deixar de trabalhar todos os dias na nossa caminhada, para querer arrancar eu e você da presença de Deus. Porque se ele não vai para as mansões celestiais, ele também não quer deixar eu e você chegar até lá. Ele quer colocar as suas armadilhas todo dia na nossa caminhada, para que nós possamos ouvir, ou fazer igual fizeram com Jesus. Desce da cruz. Mas Jesus disse, Pai, todavia seja feita a tua vontade. E quando Jesus diz isso, nesse momento que ele estava passando, ele já tinha sofrido muito, ele já estava nos seus últimos momentos de angústia. E eu aprendo algo lindo com Jesus nessa palavra, que mesmo no momento da dor, mesmo no momento da angústia, mesmo no momento do sofrimento, não deixe de cumprir a sua missão como servo e serva de Cristo, porque nós estaremos honrando o nome de Deus na face da terra. Muitos gritavam, desça, salve a ti mesmo. Mas na visão espiritual, Deus estava olhando para a minha vida e para a sua vida, dizendo, ele não vai descer porque ele tem uma missão. Ele não vai descer porque ele quer salvar as nossas vidas, ele quer salvar a humanidade, ele quer salvar a todos quantos estão perdidos. E essa placa que estava escrito, Jesus é o rei dos judeus, verdadeiramente ele era o rei dos judeus. Só que os judeus ali não estavam com seus olhos espirituais abertos para compreender o que é o reino dos céus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que mesmo sendo colocado como essa acusação, era uma verdade profética. Mas isso também mostra o quê? A humilhação que Cristo passou por causa de nós. Só que é interessante que hoje nós vivemos num tempo da dispensação da graça. E na dispensação da graça, a oportunidade é dada a todos. Na dispensação da graça, a oportunidade é para aqueles que estão perdidos, que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão vivendo muitas coisas pelo jugo do inimigo. A porta hoje está aberta para todos se arrependerem e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Por isso que vivemos na dispensação da graça. Mas hoje Jesus, como nosso mestre, ele não desceu daquela cruz, ele cumpriu a sua missão até o fim. Ele foi até o final, derramou até essa última gota de sangue por causa de nós, de toda essa humanidade. E é interessante, quando ele cumpre o seu propósito, a Bíblia nos fala que depois do terceiro dia, ele ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos e mostrou para ele que verdadeira missão que ele tinha para cumprir nessa terra foi cumprida, mas que ele tinha algo a fazer nos dias que ele passou na terra, que era deixar o quê? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só, eu vos deixarei o Consolador. Entenda algo, irmão. Nós só estamos servindo a Deus porque o Espírito Santo nos ajuda nessa terra.
Nós só estamos na presença de Deus em pé, porque o Espírito Santo está todos os dias nos ajudando a ficar de pé na presença de Deus. E quando Jesus ele assunta aos céus, ele deixa uma promessa. E quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 19, abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 13, glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo de número 13. Jesus, ele deixa algumas recomendações para os seus discípulos, de tempos que virá sobre a face da terra. E quando Jesus, ele deixa essas recomendações para os seus discípulos, Jesus, ele mostra ali, aqui em capítulo 13, vamos ler, irmãos, rapidamente, para nós entendermos e compreendermos o que a palavra do Senhor quer nos alertar. Quando nós lemos o capítulo 13, a partir do versículo 4, diz que, vamos ler a partir do versículo 3, olha o que Jesus diz: e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago e João e André perguntaram-lhe em particular: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, e isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos que antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Marcos capítulo 13, quando Jesus deixa essas recomendações para o seu discípulo, ele está dizendo de algo que vai acontecer. E este algo que vai acontecer é algo que ele está advertindo os seus discípulos, dizendo: olha, vai vir falsos profetas, vai surgir guerras, crentes vão ser julgados, haverá morte dentro da própria família, haverá perseguição ao evangelho. E ele não fala só da perseguição ao evangelho, ele fala de fome, ele fala de terremoto, ele fala de ódio, ele fala de traição e morte, falsos profetas. E no capítulo 24 de Mateus 12, ele vai falar o que, irmãos? Da multiplicação da iniquidade. Olha o cenário que no final dos tempos vai acontecer. Filho entregando o pai, a família se destruindo, e tudo isso Jesus está o quê, irmão? Advertindo dos últimos acontecimentos, que será só o princípio de dores. E quando eu olho para isso, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, João fala que no capítulo 1, 1 João capítulo 2, 18, fala que é a última hora, ou seja, nesses últimos tempos, irmãos, está prevista uma degradação moral na terra muito grande. E é interessante que mediante isso, com o previsto dessa degradação moral, também a inimizade contra Deus vai se levantar. E mediante esse cenário, vai ter a negação de Cristo. Muitos vão querer não dar credibilidade sobre o arrebatamento da igreja, e a apostasia vai acabar entrando em muitos, se não tomarmos
cuidado com as advertências que Jesus deixou para os seus discípulos. E é interessante que a Bíblia ainda diz, irmãos, que vai haver um período, no final do tempo, que haverá grande tribulação na terra. Só que nós entendemos que no período dessa grande tribulação, que será os 7 anos de grande tribulação na face da terra. A palavra do Senhor nos diz, em Apocalipse, capítulo de número 1, glórias ao nome de Jesus, e versículo de número 7. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí nós entendemos, para nós chegarmos aqui nesse ponto, irmãos, nós vamos entender e ver que quando Jesus, ele foi assunto aos céus, ele nos deixou uma promessa. E uma coisa que nós temos que atentar no Novo Testamento é para as promessas de Cristo deixadas para a sua igreja. Eu voltarei. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. E Jesus nos alerta através da sua palavra, nos dizendo que o mundo vai de mal a pior. Mas há uma igreja na terra ainda que clama pelo nome de Jesus. Ainda há uma igreja nessa terra que serve ao Deus verdadeiro e que nós deveremos permanecer até o fim. E o interessante é que nós lemos aqui, vimos que no capítulo 27, Jesus está na cruz. Jesus está passando por humilhação. Jesus está passando ali como rei dos judeus, e no capítulo 27 ele está sendo julgado pelos homens. Os irmãos compreendem? Porque na cruz ele está sendo julgado pelos homens. Ele está passando por humilhação, ele está passando por, está na cruz, julgado pelos homens. Isso foi na primeira vinda de Jesus, o que ele passou. Mas como eu acabei de dizer, vai haver o que, irmão? A segunda vinda de Jesus. Só que quando ele voltar na sua segunda vinda, o negócio vai ser diferente. Como eu já falei aqui que o tempo da graça é hoje, a dispensação da graça é agora, hoje a oportunidade está aberta para todos, querer que aqueles que se entreguem a sua vida para Jesus verdadeiramente. Mas quando nós lemos no Apocalipse, capítulo de número 19, e versículo de número 16, aqui o texto da palavra do Senhor vai nos dar alguma característica de como Jesus irá voltar na sua segunda vinda, será totalmente diferente. E quando eu olho para isso, olha o que o texto da palavra do Senhor diz, que aqui é a vitória de Jesus sobre a besta e sobre o falso profeta. E quando eu olho isso, nós vamos ver que a besta, olha o que a palavra de Deus diz, e viu o céu aberto, capítulo 11, capítulo 19, versículo 11, e viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que está sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O primeiro cenário que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus está na cruz, está passando na humilhação, está sendo julgado pelos homens. Mas a Bíblia diz que a queda da grande Babilônia vai acontecer no capítulo 19. E quando a grande Babilônia, a prostituição, a grande mãe da prostituição cair, Jesus virá montado sobre um cavalo branco, e vai derrotar a besta e o falso profeta. E aí é interessante que diz aqui, irmãos, a igreja não vai passar pelo momento da grande tribulação. Porque durante os 7 anos da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação.
E quando a terra for acontecer todos esses acontecimentos apocalípticos, a igreja estará nos ares com Cristo. A igreja não vai estar na terra participando da grande tribulação. Mas aí a palavra do Senhor diz, que quando a igreja estiver com Cristo, ela vai voltar para essa terra juntamente com Jesus. Mas a forma que Jesus voltará será de uma maneira diferente. E a palavra de Deus nos diz que a segunda vinda, olha o que o Apocalipse diz, que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O arrebatamento, que será rápido, ninguém vai ver. Só vão dar conta depois. Mas todo olho vai ter que reconhecer e ver Jesus nos ares com seus anjos e com a igreja, para poder julgar a terra. E é interessante que mediante isso, que diz que todo olho verá, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses capítulo 3, verso 4. E é interessante que mediante isso, que na primeira vinda o Senhor virá para a igreja, mas na segunda vinda o Senhor virá com a igreja. E olha que algo interessante, vai ter o acerto de contas com as nações. E quando nós lemos esse texto, do capítulo 19, nós vamos ver que, e viu o céu aberto, o cavalo branco, o que está sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui, irmão, vai estar acontecendo na grande tribulação. Quando o Apocalipse fala de 10 chifres, aqueles sim, são uma simbolização de 10 nações que vão se levantar, 10 nações poderosas que vão se levantar contra Israel, para destruir Israel, para acabar com Israel. Mas neste momento que as nações vão se unir para destruir Israel, a palavra de Deus nos diz que Cristo vai chegar no meio da guerra do Armagedon, juntamente com a sua igreja. E olha o que a palavra de Deus diz: o que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Eu aprendo aqui, olho para o texto da palavra do Senhor, que enquanto o mundo político, que diz aqui da besta e do falso profeta, o falso profeta vai ser um líder religioso com muita influência, mas estará sobre o governo, sob a influência maligna. Porque a palavra do Senhor nos diz, ainda no capítulo 16 de Apocalipse, olha o que a palavra de Deus nos diz no capítulo 16 e versículo 14. Olha o que vai estar acontecendo nesse período. Olha o que diz o texto, Apocalipse 16 e versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Reinos vão se levantar sobre espíritos demoníacos para se voltar contra Deus e contra Israel. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O texto está dizendo que porque os espíritos de demônios fazem prodígio, vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar na batalha, naquele grande dia do Deus poderoso. E aí, irmãos, quando isso acontecer, vai ser mais uma prova para todas essas nações que se voltam contra Deus, que se voltam contra a palavra de Deus, que não dão crédito para Jesus, e vão ter todos que reconhecer verdadeiramente quem é Jesus, o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus nos diz que ele chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu
em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ele as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eu já disse aqui, a primeira vinda de Jesus, ele estava na cruz, estava no momento de humilhação, sendo julgado pelos homens. Mas no texto de Apocalipse 19, Jesus vai aparecer em glória. Vai ser a exaltação de Cristo. Todos verdadeiramente essas nações vão ter que ver que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que ele é o juiz das nações. E que também, nessa segunda vinda, nós vamos ver e entender que Jesus, ele vai derrotar essas nações. E é interessante que, mediante isso aí, irmãos, nós vemos e entendemos que nesse período da grande tribulação, a pergunta é: mas contra quem Deus vai derramar a sua ira? E é interessante com isso, nós vamos ver, contra Israel. Mas por que Israel? Contra aqueles que rejeitaram o seu filho na sua primeira vinda e não o reconheceram e não o reconhecem como filho de Deus. Contra quem a ira do Senhor vai se levantar? Contra o mundo por causa da sua impiedade. Contra quem a ira do Senhor? Ou seja, o Senhor não vai estar irado contra a igreja, porque a igreja vai estar com o Senhor nos ares. Mas o Senhor vai julgar as nações. E mediante isso, Israel, na sua trajetória, nós vemos, frustrou os planos de Deus no sentido por causa da sua desobediência contra Deus. Mas nem mesmo na ressurreição de Jesus serviu como prova para que os judeus crescem que ele é o Messias. E aí, irmãos, na grande tribulação, o Senhor vai derramar o juízo sobre a humanidade ímpia, que não crê em Cristo, que não crê na sua palavra. E mediante a tudo isso, ou seja, aquela humanidade que vem provocando a ira de Deus, que tem maldade no coração, ultrapassando todos os limites da tolerância de Deus. E aí, sendo assim, irmão, Deus vai derramar o seu cálice do furor, enchendo para ser derramado naquele período, depois de 3 anos e meio da tribulação. E isso, irmão, vai acontecer, porque a palavra de Deus nos diz que, mediante todos esses acontecimentos, vai haver a batalha do Armagedon. E diz essa batalha do Armagedon, o Senhor vai lhe dar no capítulo 14, porque nós lemos: e seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco puro. Quando Israel estiver sendo derrotada, quando Israel estiver sem forças para lutar, o Senhor vai chegar no Monte das Oliveiras, para verdadeiramente aqueles israelitas que estão lá em Israel e verem Jesus fender aquele monte, eles vão olhar para uma coisa. E o que eles vão ver, irmãos? Olha aqui. O que vai ter na mão de Jesus? Como é que as mãos de Jesus vai estar? Com as marcas do quê? Eles vão olhar no monte. Quando Jesus fender aquele monte, e muitos pensarem que está tudo acabado, que as 10 nações vai destruir Israel, Jesus vai aparecer. Mas eles vão reconhecer que verdadeiramente ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Porque quando olharem para ele, que está sentado no cavalo branco, e virem as suas mãos furadas, eles vão se lembrar de algo.
Eles vão se lembrar de algo que aconteceu na primeira vinda. Eles vão olhar e vão se lembrar de algo que quando ele apareceu a primeira vez, eles não deram crédito. Mas quando olharam para as mãos furadas do Mestre, eles vão reconhecer. Alguns deles vão ver verdadeiramente. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. E o Senhor vai julgar o mundo. Esses poderes mundiais que vão se levantar. E interessante, irmãos, que a Bíblia diz que vai ter tanta morte nesse período. E Ezequiel diz que vai ser 7 meses para enterrar tanto corpo que vai ter. Agora você imagine como é que não vai ser terrível. E essa intervenção do Senhor é um sinal que verdadeiramente eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor que todos os exércitos vão ser destruídos. A besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Os incrédulos vão ser eliminados. Os crentes vão ser purificados. E Satanás será preso por 1000 anos. Mas Samuel, o que você está querendo dizer com tudo isso? Onde você está querendo chegar com isso? É tomar as palavras que Jesus disse em Marcos 13. A vigilância. Os dias são maus, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Porque, irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo, ele vai reger com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas não vai ter jeito. Todas as nações, toda a terra, vai ter que olhar para ele e reconhecer verdadeiramente que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Eu tenho uma notícia para você nessa noite, que quando tudo isso acontecer, aqueles que estão escritos com o nome no livro da vida, não vai estar na terra sofrendo, não vai estar aqui participando da guerra, mas creio que nosso nome vai estar escrito no livro da vida, e estaremos com ele nos ares, salvo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Por isso, hoje, no tempo da graça e da dispensação da graça, não devemos servir a Deus de qualquer maneira ou de qualquer jeito, porque Ele vai voltar. E a promessa dele é: eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. Que nós sejamos achados imaculados e dignos de estar nos ares com Cristo. Irmãos, Jesus nos deixa um alerta. E nessa noite eu quero dizer isso para você. Para nós, para nossas vidas. Jesus disse em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai. 3 coisas que Jesus deixa para a nossa vida. Eu tenho que olhar o que está acontecendo no mundo e ao meu redor. Eu tenho que orar, mas também eu tenho que vigiar, para que nós possamos verdadeiramente sermos arrebatados e estamos na glória com o Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta, noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta, noiva apaixonada, te esperando
Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Terça-feira estaremos aqui para adorar ao nosso Deus, culto de ensino. Quinta-feira, os trabalhos prosseguem normal. Próximo sábado, nós temos a nossa ceia. Lembrando aos irmãos que na terça-feira vai ser a consagração do pastor Samuel, lá no templo sede do Belém. Mas aqui na igreja haverá culto. Amém? Alguns irmãos estarão lá para dar um abraço no pastor Samuel, mas aqui na igreja também teremos culto. Não podemos fechar a igreja no culto oficial. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, no dia 8, próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o compromisso lá com a igreja do Jova Rural 2. Toda a igreja está convidada para estar indo ali, adorar a Deus com os irmãos na festividade deles. Amém? Vamos nos encontrar aqui na igreja, às 8h30 da manhã, para estarmos indo para lá. E a escola dominical, o nosso irmão Enoque dá aula na terça-feira à noite. Amém, irmão Enoque? Glórias a Deus. Nos dias 21 e 22 vai ser a festividade com os nossos jovens. Não falte nesses dias, temos igrejas convidadas. Vai ser no sábado à noite, às 18 horas, no domingo, às 9 horas da manhã, e o encerramento às 18 horas. Amém? Vai ter pregadores, cantores convidados. Vai ser uma bênção. E o mês de março agora é de 5 domingos, né? E quando cai 5 domingos, nós temos o quê? Glória a Deus. Culto com as nossas crianças. A igreja vai estar enfeitada, vai ser uma bênção. Não falte nesse culto, amém? Vamos ajudar as nossas crianças, vamos participar do culto juntamente com eles. Eu creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Quero agradecer a nossa irmã Rose, que Deus abençoe sua vida. Também a irmã Italma, que Deus continue te abençoando. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos, por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos na sua presença. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor amado, por tudo. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, Senhor. Que possamos, ó Pai amado, verdadeiramente, cada dia mais estarmos, Senhor, apercebidos com a Tua volta, Pai. Que possamos estar preparados, aguardando, Senhor, esse grande dia. Pai Santo, Pai Eterno, nós Te pedimos, Senhor, nesta hora, nos leva em paz aos nossos lares, ó Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal e nos dê, Pai Santo, uma semana abençoada por Ti. Continua conosco, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado, em nome de Jesus.